Boa. Então vamos começar a projetar no Revit, pessoal, entendendo a nossa janela aqui de navegador de projeto, tá? Ele serve como se fosse um mapa das vistas que a gente tem. Então, no AutoCAD a gente tem os layouts para organizar nossas pranchas e tudo mais. No Revit a gente tem o navegador de projeto. O que esse navegador de projeto faz? Ele separa as vistas que eu tenho aqui, desde plantas de piso, vistas 3D, elevações e cortes. Então ele separa cada coisa no seu devido lugar. Ele serve para a gente se encontrar dentro do projeto. Diferente do CAD, o Revit trabalha com níveis, então ele entende muito bem as alturas das coisas. E quando a gente desenha uma parede, a gente desenha uma parede com especificações de altura, especificações de espessura e tudo mais. No AutoCAD, a gente só desenharia linhas e essas linhas, a partir dessas linhas, nós faríamos os cortes e tudo mais. Aqui no Revit não, ele já tem uma certa facilidade de conseguir fazer isso automaticamente para a gente. Claro que a gente precisa fazer alguns detalhes técnicos nele, mas são coisas simples que a gente não vai demorar muito para pegar o jeito, tá? Então olha só, a vista que a gente está enxergando aqui é uma planta de piso. No caso é uma planta baixa, tá bom? Nós temos ainda aqui as elevações que seriam as nossas fachadas e os nossos cortes. Quando eu clico num corte, por exemplo aqui no corte A, ele me abre uma vista um pouco diferente da planta baixa, em que eu consigo enxergar os meus níveis. Nesses níveis aqui, cada vez que eu clico nele, ele me abre as cotas temporárias, tá? Essas cotas aqui me permitem fazer alterações nas medidas sem ter que ficar puxando uma linha de cota e acertando o número. Então, no AutoCAD, geralmente você teria que esticar uma linha com o tamanho certo, usar o Move e acertar a altura do nível. No Revit é um pouco diferente. Tudo que você clica, ele habilita essa opção aqui de cotas temporárias. Então, com isso, eu consigo erguer e baixar o meu nível de uma forma muito mais simples. Com isso, a gente tem também a atualização automática da altura do nível. Então, se eu pegar meu nível térreo, por exemplo, que está no 0, e mover ele para baixo, usando aqui a minha ferramenta mover, ou o atalho MV, jogando ele 15 centímetros para baixo, automaticamente ele bota menos 15. Então ele já vem configurado com isso para facilitar o nosso trabalho, tá? Então você jogou menos 15, eu vou colocar 0 de novo, ó. Vou subir ele 15 centímetros. Ou então eu vou clicar em cima do nível, do valor do nível, e vou colocar em cima dele, ó, 50 centímetros. Posso também usar essa linha de referência aqui, ó, que é a minha cota temporária em relação ao nível cobertura, para conseguir chegar no nível que eu quero, tá? Então, a gente já começa a analisar que o software pensa de uma forma diferente do CAD aí. Fica muito mais simples trabalhar com ele. Então, se eu abro uma vista de elevações, eu vou ver também os meus níveis, tá? Isso aqui tudo é personalizável, a gente vai personalizar ele. Mas ele está tudo interligado, então ele está interligado o que eu desenho na planta com o que eu vou ver nas elevações e no corte. Um exemplo disso, ó, clicando novamente na minha planta do térreo, eu vou pegar a ferramenta parede, tá? E vou traçar uma linha aqui, ó, exatamente em cima desse corte. Quando eu voltar no meu corte B, aqui, ó, eu estou vendo o recorte da minha parede. Se eu for no corte A, por exemplo, eu não vou ver nada, por quê? Porque a minha parede está passando do outro lado do corte A. Então eu vou jogar minha parede aqui e vou abrir o corte A. Pronto, ó. Eu já tenho a minha parede no corte A. Essa é a vantagem de se trabalhar com software BIM. Então você vai ter um modelo muito mais inteligente e muito mais fácil de trabalhar com ele. Como a gente começou no curso analisando uma planta baixa, a gente vai começar a trabalhar primeiro nos cortes. Então, nos níveis, perdão. Então, a gente já vai configurar esses níveis que eu tenho aqui para a gente dar andamento no curso. Então, olha só. Eu vou ter o nível térreo, vou ter o nível cobertura e vou ter um nível subsolo, tá? Aqui no meu nível de cobertura, eu vou deixar uma altura de 3 metros e 35 centímetros, tá? E no meu nível térreo, eu vou copiar ele, ó, usando
ferramenta copiar daqui em cima, ou apertando CO ou CC, tá? Clico nele, aperto na ferramenta, clico nele de novo e dou a medida que eu quero, ó, 335. Você vai ver que ele apareceu pavimento 3. Eu vou clicar em cima dele, modifico o nome e coloco subsolo, tá? Se porventura eu copiar esse pavimento cobertura no tamanho que eu quiser, digamos 1,50, que fosse uma platibanda, ele vai para pavimento 4. O que acontece? O Revit é inteligente nesse sentido, então você vai dar uma sequência numérica para ele, pavimento 1, o próximo pavimento ele vai fazer o pavimento 2. Se eu fizer pavimento A, ele vai fazer pavimento B. Então, quando eu vou duplicar meus pavimentos, vou criar vários pavimentos, então ele entende que vai ter o pavimento 1, pavimento 2, 3, 4 e 5. Então a gente tem que sempre prestar atenção no último número que a gente colocou no nome. Então, se eu fosse colocar aqui pavimento platibanda, por exemplo, e copiasse, ele ia fazer pavimento 5, porque ele ia lembrar que o último número que foi colocado é o número 4. Tá? Não quero mais esse nível, clico em cima dele e deleto. Digamos que eu errei um desses níveis aqui, nível cobertura. Faz mal, clico no nível cobertura, clico no número que eu quero e boto a altura que tem que ser. Ah, errei de novo, o que eu faço? Clico novamente no nível e clico aqui, ó, no número e acerto o número. Tá? Criação de nível no Revit é uma coisa muito simples. Você abre uma vista de corte, geralmente, e a partir dessa vista você começa a acertar os níveis. Tá? Basicamente, a gente vai trabalhar com esses 3 níveis agora. Na próxima aula, a gente já vai começar a desenhar as paredes. Como a gente já tem os níveis prontos, agora a gente só falta entender os conceitos de cada ferramenta da nossa aba de arquitetura. Beleza, pessoal? Até a próxima aula.